Olá, eu vou falar sobre angiotomografia de coronárias de rotina em pacientes assintomáticos. Faz sentido? Inicialmente, qual foi o motivo que levou o paciente a fazer o exame? Eu perguntei a alguns pacientes, normalmente eu pergunto o que foi, o que levou esse paciente a fazer o exame, e isso não é nada oficial em relação às indicações, mas a gente pode ter alguns parâmetros. Muitos pacientes vieram para fazer um check-up cardiovascular, por exemplo. Alguns pacientes vieram por conta de uma morte súbita em parentes ou conhecidos próximos. Auxílio na decisão preventiva terapêutica. Ou seja, apesar do paciente não ter sintomas e não ter nenhum exame que demonstrasse que o paciente tem doença arterial coronariana significativa ou isquemia miocárdica, o paciente precisou de mais informação para saber se precisa fazer uma prevenção mais intensa. Profissões de risco e atividade de alta intensidade. Era um paciente que ia fazer uma prova de corrida mais intensa, ou ia fazer uma escalada, ou alguma coisa assim, e queria saber o risco dele. Risco global cardiovascular mais elevado, ou história familiar positiva. Alguns pacientes fazem o exame também nesse contexto. E a aterosclerose demonstrada em outros exames. Pacientes às vezes fazem ultrassom de carótida e tem placas, ou, por exemplo, faz uma tomografia de tórax e mostrou calcificação na área do coração. Então, alguns pacientes vão até o médico e eles pedem esse exame para entender melhor o paciente. Aqui é um caso clínico rápido resumido. Tá? Esse paciente é um homem de 57 anos, tenista, assintomático, totalmente assintomático, com uma dislipidemia leve, não fazia tratamento, e sem nenhum outro fator de risco. Depois da gente jogar uma partida à noite, a gente sentado, tomando um Gatorade, eu falei que tinha uma oportunidade de fazer um exame numa máquina nova, onde a gente precisava de pessoas para testar a máquina. E ele foi voluntário para fazer esse exame nessa aplicação dessa máquina. E esse paciente, apesar de ter 57 anos, o score de cálcio dele já foi 437, e na época a gente até dava a informação da idade arterial. E a idade arterial dele foi de 83 anos. O risco global cardiovascular dele, que era 10%, passou para 30%. Então o score de cálcio aqui, nesse caso, já mostrou que ele tinha bastante aterosclerose. A antes mostrou uma lesão significativa aqui no final do terço proximal, início do terço médio. Ele também tinha uma lesão significativa no terço distal da coronária direita e uma lesão significativa, aqui uma suboclusão no segmento proximal, próximo do ósseo da artéria circunflexa. Ou seja, era um paciente triarterial. Na clínica, onde a gente fez esse exame, gerou grande comoção e gerou bastante repercussão, e eu fui até mostrar esse caso na televisão, num programa. Então, vou fazer uma introdução aqui. Esse paciente, ele foi fazer um check-up cardiovascular. Eu vou falar o que aconteceu no segmento do caso, não vem ao foco dessa apresentação, mas esse paciente, ele fez uma isquemia, tinha uma isquemia importante, o médico resolveu revascularizar. Não é o foco dessa apresentação, e isso pode até ser discutido, era um paciente sem disfunção, então cabe até essa discussão se valeria a pena revascularizar ou não, mas era um paciente que era totalmente assintomático, jogava tênis com uma certa frequência e era um paciente trivascular. Quando a gente fala em check-up cardiovascular, o que vem na cabeça, muitas vezes, é fazer uma prevenção. Só que quando a gente vai à luz dos estudos científicos, isso muda muito de figura. Existe essa entidade americana, que é o US Preventive Service Task Force, que é um grupo de pesquisadores que faz essas análises de várias situações clínicas. E só para vocês terem ideia, por exemplo, o eletrocardiograma, que é uma ferramenta quase indispensável para os cardiologistas, para o screening de doença arterial coronariana não é recomendado para esse grupo. E eles têm um número grande de evidências e têm justificativas enormes quando você vai ler a fundo cada um desses itens, cada uma dessas situações. Então eles são contra fazer o eletro de rotina para esse tipo de paciente, apesar de isso ser uma atividade comum no dia a dia. Outra situação que foge um pouco da cardiologia, que é o uso do PSA para fazer screening de câncer de próstata. Isso foi até uma revisão mais recente, mas para homens de 55 a 69 anos, não é uma indicação formal você fazer esse screening. Isso tem que ser levado em conta de cada paciente, e acima de 70 anos eles são totalmente contra esse screening. Então, só para vocês verem aqui duas situações onde você vê no dia a dia serem realizadas, mas quando você vai à luz de evidências científicas,
isso perde a força. Então é muito difícil falar de check-up cardiovascular de uma forma geral. Mas quando a gente fala de check-up cardiovascular, vem sempre na mente a prevenção da doença arterial coronariana. Mas para fazer prevenção, é importante você ter uma estimativa do risco cardiovascular. Essa estimativa do risco ela vai estar intimamente ligada a qual prevenção que você vai fazer, a intensidade do tratamento. E um outro dado que a gente sempre tem que ter em mente é a gente quer saber tudo isso para fazer uma mudança da história natural do paciente. Ou seja, a gente quer evitar morte, infarto, hospitalização, sintomas, etc. Então, quando a gente está falando de um método de imagem, por exemplo, a anestesia coronária, a gente sempre para mais ou menos por aqui. Nessa estimativa do risco cardiovascular. Da anestesia não sai um laudo falando o que o paciente tem que fazer e não sai um laudo falando quais são as condutas que têm que ser adotadas. Aqui vale um parêntese, que é um parêntese importante, que é o seguinte. O score de Framingham, que é amplamente usado na clínica, ele nasceu em um estudo observacional, uma corte, onde o objetivo final, o resultado final dessa corte foi a identificação de fatores de risco para a doença cardiovascular. Mas, a partir desse estudo, não tem nada que mostre que, usando o score de Framingham, eu mudo o desfecho cardiovascular a longo prazo. E não é por isso que ele não é utilizado na prática do dia a dia. Então, assim como o score de Framingham tem esse problema de você poder estimar o risco, mas não saber se, apesar desse risco, o paciente vai mudar a história natural, a anestesia também. Ela consegue fazer uma estimativa do risco de forma mais precisa, eu vou mostrar mais à frente, mas a gente também não consegue chegar e mostrar a mudança da história natural. Esses são estudos mais complexos, mais longos, e é difícil a gente ter. Se o score de Framingham, que tem muitos anos, não tem isso, a anestesia provavelmente também não vai ter. As diretrizes da SBC, elas não indicam anestesia coronária para avaliação e segmento de pacientes assintomáticos. Não é o score de cálcio aqui, é a anestesia coronária. Essa é a classe 3 de indicação. Assim como a diretriz europeia, a diretriz do ACC, do American Heart, e as diretrizes brasileiras de lipidemia, eles não citam a anestesia com esse foco. Mas antes de entrar propriamente no tema, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, o objetivo dessa apresentação não é defender o uso da anestesia coronária para pacientes assintomáticos. Segundo, que o papel do médico que realiza o exame, no dia a dia, a gente não julga qual exame será feito ou não. Então a gente pega uma indicação de um médico, muitas vezes a gente não tem essa informação completa, a gente não tem a vivência do médico, e a gente não tem a relação médico-paciente que esse médico tem com os pacientes. Então é muito difícil a gente julgar essa indicação somente para aquele momento que o paciente foi fazer o exame. Então não é nosso papel intervir nesse momento se vai fazer o exame ou não. Mas eu acho que é nosso papel a gente discutir isso quando nós somos solicitados, quando o médico liga para a gente, quando a gente vai fazer apresentações tipo essa. E aqui um outro ponto também que é importante ressaltar é que o score de cálcio, na maioria das vezes, é feito junto com a anestesia coronária. Mas o foco aqui dessa apresentação, apesar de eu falar um pouco de score de cálcio, vai ser a anestesia coronária. Qual a diferença do score de cálcio e a anestesia coronária? O score de cálcio ele é um exame que tem menos radiação, tem menos custo, ele não tem contraste, não precisa de preparo, e faz a quantificação da calcificação coronariana. A anestesia coronária tem mais radiação habitualmente, apesar de baixa, tem um maior custo, tem contraste, necessita de preparo e faz a visualização das placas e das estenoses coronarianas. A doença arterial coronariana, ela tem altíssima relevância. Principalmente, é uma das principais causas de morte no mundo e tem altos custos. A aterosclerose subclínica já precisa de mais evidências para a gente saber o que fazer com essa informação. E o outro ponto importante relacionado à doença arterial coronariana é que os scores clínicos, apesar de rígidos, eles têm dificuldade de identificar pessoas que vão ter eventos. Isso aqui são estudos mostrando que em diversas populações no mundo inteiro o score de Framingham hiperestima risco. E apesar de hiperestimar risco, ele não consegue identificar pacientes que vão ter eventos. Então o score clínico ele tem um gap aí, tem uma falha que muitas vezes leva a pessoas normais ou quase normais serem interpretadas como pacientes mais doentes
E, embora tenha essa situação de identificar pessoas com mais risco, não consegue identificar quem vai ter evento. A doença arterial coronariana ela é progressiva e acontece desde a infância até a idade mais avançadas. O grande problema é saber quem vai ter essa evolução ou quem vai ter, qual a velocidade dessa evolução e qual é o grau dessa evolução. Saber quem vai evoluir desse jeito é uma grande pergunta. E os fatores de risco, os scores clínicos, eles conseguem prever isso? Se eles conseguissem, a gente provavelmente não estaria fazendo essa discussão. Aqui eu preparei aqui 6 casos para a gente tentar fazer um exercício bem interessante. Eu já faço esse exercício há muitos anos e eu tentei trazer esse exercício. Apesar de não tão bem elaborado, eu acho que dá uma mensagem interessante. E aqui eu dividi os pacientes aqui nessas 4 categorias. Quando o score de cálcio é 0 e a anestesia é normal. Quando o score de cálcio é diferente de 0 e a anestesia ainda é normal. Quando o score de cálcio é diferente de 0 e tem lesões na anestesia menor que 50%. E quando o score de cálcio é diferente de 0 e tem lesões acima de 50%. Ou seja, ausência de aterosclerose, uma aterosclerose bem leve, uma aterosclerose mais avançada com lesões menor que 50% e uma aterosclerose mais avançada com lesões acima de 50%. Ou seja, dividir em 0, 1, 2, 3. E o gráfico aqui demonstrado vai ser aqui branco sem lesões, azul lesão discreta moderada verde, lesão moderada amarelo, lesão moderada importante laranja e lesão importante vermelho. E aqui, lembrando que são pacientes assintomáticos, sem nenhum exame sinalizando para isquemia ou doença coronariana. Então, se eu tivesse que prever aqui, nesse paciente aqui, ó, JSP, 53 anos, masculino, 103 quilos, ou seja, provavelmente um paciente obeso, com diabetes, ex-tabagista, dislipidêmico e hipertenso. Se eu tivesse que prever aqui o que vai dar em relação à aterosclerose nesse paciente, eu diria que esse paciente vai ter provavelmente uma nota 2 ou 3. Assim, uma aterosclerose mais avançada com lesões menor que 50% ou até maior que 50%. Só que quando a gente vai ver o resultado desse paciente, esse paciente ele apresentou um score de cálcio 0 sem nenhuma lesão ou nenhum sinal de aterosclerose. Olhem as imagens desse paciente. Foi um paciente totalmente normal. Esse outro paciente, ASB, 67 anos, masculino, 70 quilos, também diabético, história familiar, dislipidemia e hipertensão. Eu acho que eu chutaria da mesma forma, 2 ou 3. Esse paciente aqui teve nota 3. Apesar de assintomático e um paciente tem alguns fatores de risco, mas ele era assintomático, não tinha nenhum exame prévio de isquemia, mas tinha uma lesão de tronco importante, uma lesão moderada importante na DA no terço médio. Principais achados. Nota aqui bastante aterosclerose aqui, visualizando todas as coronárias. Esse outro paciente aqui, um paciente de 58 anos, masculino, 86 quilos, sem nenhum fator de risco. Lembrando que é assintomático, veio fazer de rotina no exame. Eu diria que esse paciente aqui ficaria entre 0 e 1. Nota que esse paciente foi 2. Ele tinha uma lesão aqui leve, moderada, no primeiro ramo marginal, e outras lesões discretas no tronco e na DA, terço médio. Aqui, as imagens aqui da calcificação, e aqui mais do tronco, da DA e do primeiro ramo diagonal. Aqui mais 3 casos. Já que uma mulher de 49 anos, 64 quilos, sem nenhum fator de risco. Como é mulher, não é tão idosa, eu chutaria que essa paciente ela levaria 0, assim, sem aterosclerose, daria um exame normal. Mas essa paciente ela apresentou, apesar de ser assintomática e não ter fator de risco, uma lesão moderada importante no terço proximal da DA. Isso não é uma constante, não é toda mulher assintomática com essa característica vai ter isso, mas o fato que a gente tem essa paciente aqui e a clínica realmente não previu isso. Esse outro paciente aqui também não deu nada, mas era um paciente que tinha uma história familiar, uma dislipidemia, colesterol total de 300, talvez tenha sido esse até o motivo do exame, se vai tomar remédio ou não, se vai forçar o uso do remédio ou não, se ela não aturou o remédio, mas com o score de cálcio 0 e com a anestesia totalmente normal, provavelmente eu não daria remédio para essa paciente. Eu vou mostrar por que mais para frente. E essa última paciente, um paciente ex-tabagista, 10 anos atrás, masculino, 60 anos, 72 quilos. Não tinha nenhum outro fator de risco, só fumou e parou 10 anos atrás. Era um paciente com uma lesão moderada na DEA. Nota que eu não estou falando em conduta aqui, mas a previsão do que vai dar em relação à aterosclerose e ao que você tem na clínica pelos fatores de risco, ela é muito falha.
Eu fiz com alguns residentes uma avaliação às cegas, pegando alguns pacientes em sequência, até para não ter viés de seleção, e a taxa de acerto, através dessa mesma forma que a gente está fazendo aqui, foi em torno de 40%. Então, assim, identificar se o paciente vai ter aterosclerose e obstruções em pacientes assintomáticos só pelos fatores de risco é uma tarefa que não é muito fácil, e possivelmente por isso que os scores clínicos eles não conseguem identificar muitos pacientes. Falando um pouco do score de cálcio, o score de cálcio ele já é feito antes da anestesias coronária, na década de 80 já começou a se fazer o score de cálcio, e o que é demonstrado em milhares de pacientes, em vários estudos diferentes, é que quanto maior a calcificação, menor a mortalidade. A calcificação está intimamente ligada à aterosclerose, então quanto maior a calcificação do paciente, menor a mortalidade, isso aí, menor a sobrevida. Isso aí é uma constante em vários estudos. O score de cálcio ele já está nas diretrizes para pacientes assintomáticos, estão nas diretrizes da SBC, do American Heart American College e diretriz europeia. Na nossa diretriz brasileira, ele tem classe 1 de indicação, quando o paciente é assintomático com risco intermediário, classe 2A de indicação, paciente assintomático de baixo risco, mas com história familiar precoce, e 2A também, paciente diabético de baixo risco. Ele também entra em outras diretrizes, tanto brasileiro de epidemia, American College, no ESC e na diretriz de diabetes. Não é o foco aqui. E aqui uma coisa bem interessante, uma ferramenta que a gente vem usando bastante, é essa calculadora do MESA, onde ela faz uma estimativa do risco global cardiovascular aos moldes do Framingham e mostra quanto muda esse risco depois do score de cálcio. Ou seja, quando o paciente faz um score de cálcio, geralmente eu boto no laudo essa informação. A gente pergunta os fatores de risco dele, faz essa estimativa e fala assim, esse paciente tinha um risco de 3% e com o score de cálcio, que deu o valor X, ele passou para 15%. Essa informação fica muito mais palpável e eu acho que é interessante para o clínico tomar as condutas. Ele pode chegar e falar assim, com 15% de risco eu vou tomar esse tipo de conduta. Um trabalho muito interessante aqui também que foi publicado recentemente foi o impacto das estatinas com o foco nos desfechos cardiovasculares usando o score de cálcio. E o que foi demonstrado nesse trabalho aqui, de forma bem rápida e resumida, foi que quando o score de cálcio é 0, não existe benefício do uso de estatina para os pacientes. Quando o score de cálcio for de 1 a 100, o NNT foi de 100 para o uso de estatina. Já no paciente com o score de cálcio acima de 100, o NNT foi de 12, ou seja, vale a pena tomar estatina quando o score de cálcio é acima de 100. Então, uma série enorme de trabalhos, revisões sistemáticas, vem demonstrando que a prevenção primária com estatina acrescenta muito pouco. Mas será que essa estratificação não está sendo feita de forma adequada? Será que isso for feito com score de cálcio e para pacientes com aterosclerose, de fato, a gente não vai ter um desfecho mais importante? Esse é um outro trabalho também que também analisou da mesma forma o NNT, mas não só para estatina, como para aspirina. E note que para a estatina o NNT também foi baixo, aqui nesse trabalho foi 24, com o score de cálcio foi acima de 100, mas para aspirina já o NNT é maior. O score de cálcio acima de 100 foi de 173, e o risco de Framingham acima de 10% foi de 92. Mesmo assim, isso vai de acordo com os trabalhos mostrando que a aspirina, para a prevenção primária, ela não é para qualquer um. Provavelmente, a aspirina ela vai ter benefício para aqueles pacientes com score de cálcio mais alto, possivelmente acima de 400 ou mais do que isso. Já a tomografia coronária, que é o foco principal dessa apresentação, é um método tridimensional que tem por objetivo fazer a avaliação das coronárias. A gente consegue fazer o pós-processamento dos exames, esticar os vasos, consegue ver de uma forma bem legal as coronárias e as estruturas adjacentes. A gente consegue nessa célula aqui ver, por exemplo, uma coronária que está com origem anômala, passando de artéria pulmonar e aorta. A gente consegue ver quando a coronária passa dentro do músculo e também consegue ver a parede da coronária. A forma que a gente visualiza a coronária, apesar de ser uma coronária menor que a do CAT, uma forma melhor do que a do CAT para avaliar as coronárias. A gente olha o vaso por dentro dele, os mesmos moldes do ultrassom de coronária. A gente consegue observar aqui a luz do vaso e aqui a placa. Então não é só uma luminografia como o CAT, a gente consegue ver todas essas estruturas que estão do lado das coronárias também e dessa mesma forma a gente consegue ver as placas coronarianas. Então, sem medo de errar, eu diria que hoje em dia a angiotomografia coronária é o principal método diagnóstico não invasivo para a doença arterial coronariana. E nota que eu estou falando doença arterial coronariana e diagnóstico. Ou seja, quando tem chance do paciente não ter doença,
esse exame é o melhor exame, porque ele pode mostrar que o paciente pode não ter doença nenhuma, pode ter uma aterosclerose leve, moderada, é importante. Diferente dos exames funcionais, onde vão mostrar somente os pacientes que têm uma isquemia ou têm obstrução mais importante, o angio-TC de coronária vai mostrar essa aterosclerose subclínica e subisquêmica, essas placas subisquêmicas. Em 2016, a diretriz do NICE, a diretriz inglesa, ela coloca a angio-TC de coronária para avaliação de sintomas, aí já um foco um pouco diferente da apresentação, mas para dor típica ou atípica como o primeiro exame. Eles botam até no slide dele, BNICE, Benign Situation, do CTA First. Então, quem fez essa diretriz não são médicos que fazem o método como eu, que tem viés de fazer o método, ganhar o dinheiro com o método, mas essas diretrizes são feitas por epidemiologistas, pessoas que têm por base, por foco, a parte de custo e efetividade. Então, esse tipo de diretriz é uma diretriz bem interessante, que mostra o poder diagnóstico do angio-TC, e eles colocam aqui o angio-TC como primeiro método, antes de outros métodos, como o teste ecométrico, que é um teste até mais barato, bem mais barato que o angio-TC, e eles colocam dessa forma. Na INS, nós conseguimos colocar 5 diretrizes, ou seja, essas 5 diretrizes os planos são obrigados a cobrir, tanto na avaliação de sintoma, como sendo o primeiro exame, avaliação de sintoma no paciente na emergência, avaliação etiológica de uma cardiomiopatia, isso é feito bastante no Hospital de Laranjeiras, por exemplo. Dúvida diagnóstica coronária anômala. Nesse último caso aqui, vale a pena ter um foco, que é o seguinte: dúvida diagnóstica após testes funcionais. Nesse caso aqui, o paciente pode até ser assintomático, mas se ele fez um teste de esforço e mostrou isquemia, os planos são obrigados a cobrir esse exame para tirar essa dúvida com a angiotomografia de coronária. Então, notem que o foco aqui na avaliação diagnóstica após um teste funcional é diferente de uma avaliação de rotina de um paciente que é assintomático também, mas que não tem nenhum método mostrando isquemia. A avaliação de aterosclerose subclínica talvez seja o foco principal dessa apresentação. E eu gosto desse slide aqui, porque esse slide ele compara a avaliação funcional com a anatômica. Então, quando a gente faz a avaliação funcional, geralmente a gente está vendo uma isquemia e por trás disso a gente tem uma placa ou uma obstrução significativa. O fato que a ausência de isquemia não significa que o paciente não tenha nenhuma placa. O paciente pode ter placas, até placas significativas, e não ter isquemia. Cabe a dúvida se existe uma relevância de saber disso. Esse exame eu fiz há mais de 10 anos atrás, era de uma médica, e era uma paciente com uma dor atípica. Nota que eu até coloquei placa mole, a gente usava na época, hoje em dia placa não classificada, mas ela tinha uma placa não classificada no terço proximal da DA. O problema é assim, o que fazer com isso? Eu sei que essa paciente tem um risco diferente de outros pacientes, e eu sei que essa paciente ela não é uma paciente normal, mas a gente não tem ainda essa informação do que fazer quando a gente detecta essas placas. Esse é um outro médico, isso não acontece só com o médico, é bom ressaltar isso, mas esse é outro médico que tinha no terço proximal da DA uma placa, e notem que nesse caso aqui ele tem uma placa parcialmente calcificada, com um cálcio no meio dessa placa não calcificada. Isso aqui aumenta o risco desse paciente. E existe relevância de saber dessas placas? A maioria dos infartos acontece em placas menor do que 50%. Um outro dado interessante nesse estudo, que viu o grau de estenose prévia ao infarto em CATs seriados, mostrou que antes do paciente ter infarto, algumas semanas, meses antes, a placa ela tinha em torno de 50% em diversos grupos de pacientes. Então eram placas não obstrutivas. O outro dado interessante é que a evolução da placa ela não necessariamente evolui para dentro do vaso, aquele remodelamento negativo. Os pacientes evoluem com uma placa para fora do vaso, então aumenta o remodelamento negativo, ou seja, aquela placa vai aumentando para fora do vaso até ela estabilizar e romper. E na TC a gente consegue ver bem isso. Esse foi um estudo interessante, o Prospective, um estudo mais antigo, mas ele pegou uma série de métodos invasivos e tentou fazer essa avaliação da placa vulnerável. Esse estudo ele fez topografia, termografia, ultrassons coronária. Na época não tinha o OCT, mas é um estudo que fez uma série de avaliações invasivas. E a conclusão é que ele não conseguiu identificar placas vulneráveis. Então, se um estudo como esse, que faz uma avaliação invasiva grande, não conseguiu, isso pode desanimar um pouco quem faz angio-TC. Mas a conclusão do autor principal deste estudo foi exatamente oposta. Fala que o screening não invasivo com angio-TC, ela tem um potencial bom de ajudar nesse tipo de avaliação. Então, quando a gente vai ver angio-TC e vai tentar estimar o risco do paciente através das placas, então placas de alto risco,
Se a gente pega um paciente com uma placa maior que 50%, como essa, a gente sabe que, por alguns estudos, mostram que a razão de chance aumenta em 34 vezes. Ela aumenta bastante o risco do paciente chegar e ter um evento quando tem uma placa dessa, comparando com quem não tem placa nenhuma. No entanto, quando o paciente não tem placa obstrutiva, mas tem um desses 4 achados, o remodelamento positivo, que nem eu tinha falado, a baixa atenuação da placa, o napkin ring, o sinal do napkin ring, e a spot calcification, esses pontos de calcificação, qualquer um desses achados, eles aumenta bastante a chance do paciente ter um risco maior. Nota que é uma chance proporcional a quem tem obstrução maior que 50%. Um outro dado importante que vale a pena ressaltar também é que o cateterismo ele é um excelente método para ver a obstrução coronariana, mas ele não é um método tão bom para ver a aterosclerose. Nota que em cima a gente vê aqui uma placa parcialmente calcificada no tronco da coronária esquerda e o CAT não demonstrando nada no tronco da coronária esquerda. Será que isso tem algum significado? Talvez sim, talvez não. Será que vale intervenção? Provavelmente não. Mas isso certamente é um achado visto pela TC e não visto pelo CAT. E aí, isso leva a esses dois extremos aqui, que são dois extremos que vale a pena a discussão. 2 pacientes que têm ausência de lesão obstrutiva significativa. Um à direita, que tem bastante aterosclerose, bastante placas calcificadas e não calcificadas, e esse à esquerda, um paciente com o exame totalmente normal, sem aterosclerose, sem nenhuma lesão, sem nenhuma placa. Será que os dois têm o mesmo prognóstico? A gente já sabe que não. Será que os dois eles vão ter condutas diferentes quando abordados pelos médicos? Essa é uma dúvida grande e a gente não sabe exatamente o que fazer. A gente sabe que a TC identifica esses 2 tipos de pacientes. Isso é muito comum no dia a dia a gente fazer esse tipo de distinção. Agora, existe mudança da conduta após a tomografia de coronária? Esse aqui, além desse slide, como vários outros slides, foram fornecidos por um grande amigo, do Márcio Bittencourt, que deve levar os créditos, não pela minha apresentação, como várias apresentações de várias pessoas que têm ajuda dele. Mas nesse slide aqui, foi até um trabalho publicado por ele mesmo, ele tem um currículo incrível, ele mostra o seguinte, que a adesão à aspirina, antes e depois de conhecer placas menor que 50% ou maior que 50%, é muito grande. Olha, antes da TC era 17%, passa para 72%. Isso em placas menor que 50%. E com placas acima de 50% era de 25% adesão à aspirina, passa para 89%. Ou seja, aumenta bastante. E da mesma forma isso acontece com estatinas, não só no aumento da dose, quanto o aumento da adesão ao tratamento. Então nota que o conhecimento da lesão, o conhecimento da aterosclerose faz essa mudança. Isso a gente tem essa impressão também no dia a dia. Esse aqui é também um impacto terapêutico. Quando a gente pega paciente que tem uma anatomia, que tem pouca aterosclerose, que é esse score CIS, abaixo de 4, não faz muita diferença se o paciente toma a estatina ou não. Já o paciente com bastante aterosclerose, com CIS acima de 4, que são essas imagens vermelhas aqui, esses gráficos em vermelho, notem que o que toma estatina ou não tem um prognóstico bem diferente. Então, provavelmente a estatina ela vai ter um melhor benefício para aquele paciente que tem mais aterosclerose. Esse é também um outro estudo que mostra impacto prognóstico, na verdade também feito pelo Dr. Márcio, que fez uma meta-análise e comparou com o registro dinamarquês. E o que mostra é o seguinte, se você começa a investigação com anestesia coronária e comparado com quem faz o estudo funcional numa investigação inicial, quem inicia com anestesia acaba tendo menos infarto, revasculariza mais, de fato, e tem uma prevenção maior, o uso de estatina, aspirina com maior frequência. Então, o que aumenta a sobrevida em prevenção primária? Modificação do estilo de vida, cessar o tabagismo, aspirina, estatina, ezetimibe, PCS, K9, controle de PA, tratar diabetes, em particular novas drogas. E o que não funciona, ou que não sabemos se funciona, revascularização realmente a gente não sabe ao certo, provavelmente nos sintomas, mas mortalidade a gente ainda não tem essa informação. Redução da área isquêmica também a gente não tem essa informação. Anticoagulação, dupla antiagregação, tratar a inflamação. Esses são dados que a gente ainda não sabe, são dados nebulosos. E o que a gente precisa fazer? Quem precisa fazer isso? Modificar o estilo de vida. Provavelmente todos.
cessar o tabagismo todos, uso da aspirina, aí vai ser guiado pelo risco, e é por isso que é importante você saber bem esse risco, porque você vai tomar uma droga o resto da vida. Essas drogas todas para baixar o colesterol também guiado pelo risco, por isso que também é fundamental você saber o risco, para você saber se você vai dar remédio o resto da vida ou não. Controle da pressão também tem relação com o risco e de acordo com as taxas da pressão, e o diabetes é tratado pelas metas glicêmicas. Aqui, já indo para a conclusão, nota que aqui, essas são duas curvas ROC bem interessantes, mostrando assim, que a acurácia do exame, acurácia dos fatores de risco, quando comparado com o score de cálcio e com a TC, os fatores de risco somente, eles conseguem ter uma acurácia em torno de 60%, apesar de não estar por aqui. Mas quando você vê em vermelho, a anti-TC, ela tem a acurácia superior, e notem que ela, quando comparada com o gráfico em azul aqui à esquerda, ela complementa o azul em alguns pontos. E da mesma forma que nessa segunda tabelinha aqui, também de sensibilidade e especificidade, a gente vê os riscos fatores em verde, os fatores de risco em verde, e a anti-TC e o score de cálcio, mostrando que eles também acrescentam informação, não somente sozinhos, mas independentes um do outro, aos fatores de risco. Então, por que não realizar anti-TC em todo mundo? É por causa da radiação? Provavelmente não. Radiação usada para esse tipo de investigação, por exemplo, pacientes com risco de ter doença coronariana, que é uma doença de alta relevância e alta mortalidade, você fazer um exame que tenha uma baixa radiação, hoje em dia é de 3 a 5 milisievert, por exemplo. Existe uma associação médica americana de física, que tem mais de 500 pesquisadores, eles se posicionaram falando que até 100 milisievert usados em sequência não deve ser um problema. E a gente está falando aqui de 3 a 5 milisievert, até 1 milisievert ou menos, dependendo do aparelho. Então, radiação não é um problema hoje em dia, ao meu ver. O contraste, é lógico, precisa ter cuidado em relação a alergias, é raro, mas precisa ter cuidado, e insuficiência renal. Mas aí não vai ser esse cenário na pacientes assintomáticos, geralmente são pacientes com mais aterosclerose, mais velhinhos e tal. O custo do exame realmente é um problema, se você pensar populacionalmente, mas isso é bem relativo ao benefício que o exame pode trazer. E o benefício do resultado do exame, esse sim é um questionamento. Se vale a pena fazer o exame? Qual vai ser o resultado que esse exame vai me trazer se eu fizer o exame? Vai mudar a história natural? Essa é uma resposta que a gente ainda não tem de fato. Existem questões filosóficas. A gente perguntando para médicos assim muitas vezes, eles falam, eu não quero saber o que eu tenho. Então isso aí é uma questão ainda em aberto, essa é uma questão não tão fácil de responder. Talvez com maior clareza sobre o benefício do que fazer com a informação, essas questões fiquem mais claras e talvez exista uma indicação aí mais para frente. Então, concluindo aqui, o foco sempre deve ser o paciente, e a gente usa os fatores de risco, usa a clínica e os exames também para conseguir enxergar melhor esse paciente. A gente divide esses pacientes em baixo risco, moderado e alto risco, para a gente conseguir ver o que faz com eles. Mas mesmo assim tem pouca adesão ao tratamento, existe falha nessa categorização do risco. Então a tomografia, de fato, ela melhora essa avaliação do risco. E em alguns pacientes ela permite a gente mudar como a gente interpreta esse paciente. E alguns pacientes a gente consegue enxergar que eles não são de baixo risco, não são de moderado risco, são de alto risco. Agora, o que fazer com esse paciente? E o que fazer com essa informação? Será que isso faz intensificar a prevenção? Será que isso melhora a adesão ao tratamento? Provavelmente sim. E será que isso faz a gente intervir quando necessário? Então essas são questões ainda em aberto. Existem duas dúvidas também, grande. É o que o anti-TC acrescenta ao score de cálcio só, que já é indicado nesses pacientes assintomáticos. Então o que ela acrescenta de informação? E existe o potencial de intervenção em lesões que não precisam de intervenção. Então essas são todas questões em aberto. E por isso, por ter essas questões em aberto, a minha conclusão final é que assim, isso tem que ser muito individualizado. Eu vejo no dia a dia pacientes que têm benefício fazendo anti-TC, sendo assintomáticos e vindo fazendo na rotina. E alguns pacientes que não têm benefício. E alguns pacientes até podem ter malefício, porque você descobre uma doença que ele não sabia, e isso pode piorar a vida dele. Então, assim, existem ainda questões em aberto. E talvez a gente chegue a uma população que vai ter esse benefício, talvez pacientes de mais riscos. Enfim, a gente ainda não tem essa informação e essa ainda não é uma indicação formal para anestesia coronária.